A paz do Senhor Jesus, irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus, quem vos saúda aqui é a pastora Nadir, sou irmã em Cristo, glória a Deus, bem-vindo à casa. Agradeço a todos vocês que têm evangelizado com o canal, continue divulgando o canal, não abandonei vocês, é que a minha filha me deu mais um netinho, sou avó mais uma vez, fez uma cesárea e eu estava cuidando dela, cuidando do bebê, não tive tempo para postar vídeo aos irmãos, mas não abandonei vocês não, meus amados irmãos. Um abraço a todos vocês que estão ligadinhos no nosso canal, sempre ligado no nosso canal, que não é meu, esse canal é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão no meu coração, nos meus humildes jejum e nas minhas humildes orações, glória a Deus, tem apresentado os amados irmãos. Quero abordar um assunto hoje que já me perguntaram muitas vezes sobre isso. Falar um pouco sobre o homossexualismo, né? Meus irmãos têm me perguntado até no canal, surgiram várias perguntas se eu vi o vale no inferno do homossexual, para o homossexual. Irmãos, eu não vi vale nenhum, meus irmãos. Mas teve muitas pessoas que viram, está aí na internet também, muitos irmãos e irmãs, que viram homossexuais no inferno. O que eu vi nos anos 90, quando eu fui no inferno uma vez, eu vi os infernos, foi uma caverna cheia de lama, com animais podres, umas podridão horrorosa. E ali eu via duas mulheres lésbicas, as duas ali, e o Senhor me dizia que ali era o lugar que recebia aquelas mulheres, não é? E no ano de 2013 eu estava orando na minha sala e o Senhor me disse, aí foi por revelação, ouvi a voz do Senhor falando comigo, que os homossexuais, se não deixassem a prática, não se arrependessem dessa prática, não herdariam o reino de Deus de modo algum. Eu estava orando, eu me lembro como hoje, eu sei até a data, foi no dia 13 de junho, né, de 2013. Bem, nessa data eu estava orando na minha sala. E o Senhor me deu. Aliás, não, eu estou confundindo. Foi no dia 7 de junho. E no dia 13 de junho, Deus falou para mim divulgar na igreja o que eu tinha visto. Glória a Deus. No dia 7 de junho eu estava orando. E no dia 13 foi onde eu recebi a revelação. Glória a Deus. Eu me lembro da data porque era o casamento do meu filho. E nesse dia do casamento, que ele foi casar no cartório, o Senhor me disse que o que eu vi sobre tinha ouvido nos meus ouvidos a voz de Deus, falando sobre o homossexualismo, eu divulgasse nas igrejas durante as pregações que ele me desse. E assim eu fiz. E estou dizendo aqui, o que eu vi do Senhor foi que eles não herdariam o reino de Deus. Glória a Deus, se não deixasse a prática. Agora, o que eu vejo aí nos comentários até de pastores, pregadores da palavra de Deus, umas colocações chulas sobre este assunto, né? Dão muitos rodeios para falar dele, muitos rodeios, não tem rodeios. O assunto é o que é e não se pode fazer rodeio. Aí vemos tantas pessoas falando que Deus criou assim, que nasceram dessa maneira, que é problema psicológico, meus irmãos. A gente escuta de tudo. E agora essa questão aí que está rolando na internet sobre aquela pastora que fala sobre isso, uma fala antiga de 2016, e essa comunidade quer até processá-la. Isso é ridículo, não é? A colocação que ela faz ali
tirando a questão da AIDS, né, que ela enquadra a AIDS só para o homossexual, é verdadeira, está nas escrituras. Nós pregadores, ministros de Deus, não temos que fazer rodeio, nem para falar de aborto, nem de homossexualismo. Temos que ir direto ao assunto, porque é a alma deles que está em questão. Não é a posição de quem está de fora deste mundo obscuro. Não é? Agora sim, vamos refutar e jogar por terra o preconceito, porque preconceito nunca mostra raciocínio nem inteligência alguma. Ou descaso com o ser humano. Em primeiro lugar, Deus, ele ordena que nós amemos o nosso próximo como assim mesmo. Independente do que ele seja. Glória a Deus. Deus também falou para todos os filhos: honrai pai e mãe, para que se prolongue vossos dias na terra. É um mandamento com promessa. Não interessa quem é a mãe, quem é o pai, ou as escolhas que eles fizeram de vida. O nosso dever como filhos é honrar pai e mãe. E o nosso dever como ministro de Deus, acima de tudo, é amar o próximo como a nós mesmos. Em vez de ver o homossexualismo como uma coisa preconceituosa, criminatória até, como alguns veem, nós temos que ver primeiro a alma do ser humano. O ser humano em si que Deus criou. E se Deus tolera eles e deu a vida a eles e prolonga a vida deles na terra, quem somos nós? Para não tolerar, não aceitá-los no meio da sociedade? Como crias de Deus, como seres humanos, como outro qualquer. Então fica essa meninice, essa imaturidade ao tocar no assunto, que podemos ir direto ao ponto dele, não é? À luz do Evangelho, à luz das Escrituras Sagradas, com todo amor e carinho, respeito ao ser humano do homossexual. Homofobia, o que é homofobia? É aversão à pessoa. Deus ensinou nós ter aversão, nós ter alguma fobia contra alguém nessa terra, meus amados irmãos. Esse não é o evangelho que Cristo prega. Nós só devemos ter aversão, fobia do pecado e do demônio, de fazer a vontade dos demônios. Nós devemos ter aversão a demônios e ao pecado. Que a fobia nada mais é do que aversão. Então, essa palavra homofobia não devia nem de existir, para começar. Isso é uma aversão ao ser humano. Glória a Deus. Mas o que nós queremos falar para o homossexual, né, para as mulheres lésbicas, é que deixem a prática. E quando nós pregamos isso, amados irmãos, nós pregamos, glória a Deus, como pregamos para o bêbado, para o adúltero, é o dever do cristão. Agora, porque é homossexualismo, aí eles inventam um monte de coisa, que a gente tá com preconceito, que a gente tá com discriminando, que a gente tá com um monte de coisa aí que não é verdade. Pastores e ministros e profetas de Deus têm que pregar com amor sobre esse assunto, visando o ser humano. Como ele prega contra o adultério. Então vão querer processar também um pastor que prega contra o adultério, porque é a mesma pregação. Da mesma maneira que a gente prega contra o adúltero, pregamos contra o homossexualismo. Da mesma maneira que a gente prega contra o álcool e as drogas, pregamos contra o homossexualismo. Mas tratando todo mundo à luz da Bíblia, com amor, com respeito ao ser humano. Não com discriminação e preconceitos hediondos, escandalizando o evangelho. Ora, na nossa igreja tem ex-homossexuais, são muito bem tratados, e aqueles que chegarem serão muito bem tratados na nossa igreja, como qualquer outra alma que entrar dentro da igreja. Glória a Deus. Esses são os mandamentos do Senhor, amar o próximo como a si mesmo. Agora fica essa meninice, só porque é homossexualismo, porque essa palavra maldita gera tudo isso, toda essa confusão. Da mesma maneira que a gente prega contra o roubo, contra o furto, contra aborto, contra assassinato,
É a mesma maneira que a gente prega contra o homossexualismo. Tem que deixar a prática. A Bíblia Sagrada não é para quem crê nela, porque nós pregamos para quem crê, para quem vem buscar a palavra de Deus. Nós não vamos sair por aí pelas praças, pelas ruas da cidade, né? Nos intrometendo aí nesse mundo do homossexualismo ou qualquer outro mundo de pecado, saindo por aí indiscriminadamente, né? Pregando o evangelho e ofendendo as pessoas com a nossa pregação. Deus não mandou ofender, ele mandou aconselhar dentro da palavra que se deixe a prática, como qualquer outro tipo de pecado. Não por aí saindo, por aí fazendo baderna com o evangelho, só porque é homossexual. Da mesma maneira, nós pregamos contra a prostituição. Eu não sei onde está as mentes pastorais, as mentes espirituais dos pregadores, que faz tanta bagunça com esse nome homossexual. Ele é um ser humano como outro qualquer. Né? Um dia eu fiquei evangelizando um na minha casa, de 1h até 4h. Chamei ele para almoçar comigo, convidei ele para vir na minha casa. Almoçamos junto com meus filhos à mesa e fui discipulá-lo, mostrar-lhe da palavra de Deus que ele estava errado, que ele não nasceu daquela maneira. Com todo carinho, respeito e amor. Glória a Deus. Nessa época nós não tinha a igreja ainda e mandamos ele para um ministério procurar, ele não deu mais notícia, não sei se mudou daqui de Santo André, mas sempre orei por ele, oro onde ele estiver me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Não vou dizer o nome dele aqui. E evangelizei pessoas, mulheres lésbicas, com todo respeito, pregando contra a prática e amando o ser humano. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala dessa prática que ela é torpeza, abominação diante dos olhos de Deus. Deus não criou a pessoa desta maneira. É uma prática que ela adquire ao longo da sua vida. Junto com o demônio, que o demônio também está por trás disso, queira a ciência refutar ou não, dizer que nós cristãos estamos errados, porque a nossa base de fé é as escrituras sagradas. Não somos psicólogos, não somos legisladores, agora é tanta lei para defendê-los, é tanta lei. Por que não fazem uma lei para tirar as crianças do farol, que estão pedindo esmola debaixo da ponte aí de São Paulo? Por que não fazem lei mais severa para os abusos infantis, para o infanticídio? E que o homossexual também aprenda a se defender com a própria voz, como nós cristãos aprendemos a nos defender com a própria voz nossa, com Cristo à nossa frente. Glória a Deus. Foi Cristo que acabou com a Inquisição, com a matança no Coliseu de Roma e na fogueira, porque se nós esperássemos por lei, a igreja primitiva fosse esperar pela lei dos homens, estava perdida. Foi Cristo. Agora é tanta lei. Agora, e para nós, cristãos que fomos há séculos vituperados, escarnecidos, eu mesmo entrei em uma loja, fui vítima de preconceito, riram na minha cara, debocharam na minha cara, por eu ser pastora dentro de uma loja. Nós mesmos temos autodefesa dada por Cristo, usamos a espada, que é a Escritura Sagrada, para nos defender. Eu não preciso de uma lei para me defender numa hora dessa. Eu já tenho a lei de Deus no meu coração, que é a minha defesa, Cristo é meu escudo. Aí é tanta lei, tanta ofensa também. Outro dia eu vi uma reportagem, faz uns 2 anos, que uma mulher lésbica falava, não é, para o entrevistador, que ela era contra o casamento hétero. Então, se eu estivesse lá junto, eu dizia assim, e a senhora nasceu de onde? De uma chocadeira? A senhora não é nascida de um homem e de uma mulher?
ainda que seja fecundação in vitro, a matéria tem que vir de um óvulo e de um espermatozoide. Glória a Deus. Isso não seria preconceito também? Não seria uma ofensa ao casamento hétero? E tantas outras coisas que eu já ouvi gays e lésbicas falarem contra o casal, né, homem e mulher. Glória a Deus. E não tem uma lei para nos defender também. Glória a Deus. Só tem lei agora para o homossexual. Porque eles não se defendem a própria voz e sabedoria. Como nós, cristãos, aprendemos ao longo de séculos nos defender com a sabedoria na palavra que Deus nos dá na nossa boca e voz. Sem precisar de a justiça ou processar alguém. Uma que Deus proíbe os irmãos processar outros irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos ir a litígio, porque professamos a mesma fé. Se nós somos filhos de um Deus vivo, Ele nos defenderá de tudo e de todos. Agora precisa de lei para isso, de lei para aquilo, é tanta lei para isso, e as crianças morrendo à míngua, pedindo esmola, sem abrigo, como a gente vê tantas e tantas por aí. Glória a Deus. Os homossexuais são bem crescidinhos, não é? Mas não estou falando isso porque sou contra a lei que os defende. Não. Eu estou falando porque Cristo disse, fazei estas coisas e não omitei aquelas. Glória a Deus. E nós vamos ler o que Deus de Israel, o Jeová Todo-Poderoso, o Criador, diz no Velho Testamento em Levítico. Glória a Deus, capítulo 18, no versículo... Glória a Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, tá? Oh, glória a Deus, aleluia. É aqui no verso 22. Com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Isso aqui não é o que eu acho, não é o que os ministros de Deus acham, é o que Deus pensa sobre esta prática. Viu, homossexual, lésbica que está me ouvindo? Glória a Deus. Não sou eu que tenho que achar nada, eu sou humana. Glória a Deus. Esse achar que é o de Deus, ele não concede a homem nenhum, nem a mulher nenhum tal prática. E não só essa, ao longo desse capítulo, vemos que até com os animais é abominável. E com grau de parentesco também tem aqui nesse mesmo capítulo. Mas como nós estamos nesse assunto homossexualismo, eu quero frisar bem esse versículo. Com varão te não deitarás como se fosse mulher. É abominação. Então o que você deve, meu querido, minha querida, fazer para ser salvo e herdar o reino do céu é deixar essa prática. Procurar refúgio, salvação, libertação. Glória a Deus, à luz da palavra de Deus e no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pecado sim,
impedirá a sua entrada no reino de Deus, sim. Eu não tenho que tapar aqui o sol com a peneira e deixar a sua alma nessa prisão, porque a palavra de Deus é libertadora. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta. É abominação. Romanos, no Novo Testamento, primeiro, diz assim no verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. A pastora lá fala da AIDS, essa recompensa é a AIDS. Eu não acredito nisso. Essa recompensa virá como Deus quer que ela venha, ninguém sabe como. Este é o perigo que se corre. Viu, querido homossexual, querida lésbica? É de não saber como vem o castigo, se é nessa vida ou na outra. Então, portanto, arrependa-se enquanto há tempo. Busque força no Senhor Jesus Cristo e deixe essa prática horrenda, maléfica a vossas almas. O maior pecado que um homem e uma mulher comete, pode cometer nessa terra, é o pecado contra a sua própria alma. Pela palavra, Deus não criou assim. Ele criou homem e mulher. Glória a Deus. Ah, eu nasci assim, eu não sei porque eu sou assim. Eu sei, demônios. Demônios que querem arrebanhar sua alma para o inferno. Volte-se para Jesus enquanto há tempo. Deixe essa prática. Tanto está no Novo Testamento como no Velho Testamento, que é abominação aos homens. Glória a Deus. E só você deixando a prática é que vai alcançar o perdão de Deus e a misericórdia. Vemos também aqui no livro de Coríntios, né? No capítulo 6. Glória a Deus. E o verso 10. Vamos ler do 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Então, o homossexualismo está enquadrado nessa lista de pecados que Deus deixou escrito pelo Espírito Santo aqui nas Escrituras, que não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. E eu vou orar e oro pelos homossexuais para que Deus entre com salvação, que abra o seu coração. Glória a Deus. Para absolver esta palavra. É torpeza, sim, diante do Senhor. É torpeza. No tempo da graça lhe é oferecida salvação de graça. Só é chegar diante do Altíssimo numa igreja que prega a verdade, levantar as mãos e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E querer a mudança, querer deixar a prática. Querer isto, se envolver com isto. Glória a Deus. Amar a salvação em Cristo. Glória a Deus. Aceitar você como Ele lhe criou, homem e mulher. Aceitar a sua natureza. Não tem essa de dizer, nasci mulher num corpo de homem.
Nasci homem no corpo de mulher, porque Deus não erra. Ele não erra nem se engana. Ele fez tudo perfeito ao seu bel prazer. E o demônio, que é o inimigo de nossas almas, Satã, entrou para macular a criação do Senhor. Glória a Deus. Quero também abordar outro assunto. Sem ofensas, né? Mas pregando a verdade como ministra do Senhor. Sofredora do Evangelho. Eu levo muitas pedradas, mas não desistirei. Eu quero vos dizer que no reino milenar, onde Cristo vai governar por 1000 anos, ele não vai permitir o pecado, conforme Apocalipse 2:27, que diz que ele regerá as nações com cetro de ferro. E pela misericórdia do Altíssimo, eu já vi uma parte desse reinado futuro que ele me mostrou. Ele não vai tolerar o pecado. Ele me disse e mostrou. Glória a Deus. Eu não sei como ele vai impedir, mas ele impedia as pessoas de pecar. Oh, glória a Deus. Ele impedia. E ele me disse que no reino dele não haverá homossexualismo, não haverá futebol e outros pecados que ele foi dizendo. Não haverá, a música mundana será extinta. O Senhor me mostrou que todos os pecados terão que ser extintos no reino milenar. E como fica você, homossexual, lésbica, nessa história? O Senhor fala também que haverá famílias e gerações futuras que serão santas. No livro de Isaías 65:23, ele fala que não gerarão filhos, mas para a perdição. Glória a Deus. Ali é uma visão profética dessa geração que vai existir no reino milenar. Não gerarão mais filho para a perdição. Em outras Bíblias está perturbação, mas a Bíblia mais antiga está perdição. Se não haverá esse tipo de pecado, não haverá prostituição, nem adultério, porque o Senhor regerá com cetro de ferro. Não haverá mais vícios no reino do Senhor. Onde ficará tu, homossexual? Glória a Deus. Aconselho-te que deixe a prática para fazer parte do reino do Deus eterno, teu Criador. Deixe a tua prática. Glória a Deus. Só deixando essa prática, ainda que você não queira casar-se, mas fique um eunuco do Rei Jesus. Sirva a ele como eunuco na terra, como eunuca do Senhor, para tu ter a salvação. Glória a Deus. Não creia em pregadores que pregam a palavra de Deus te escorraçando ou te discriminando ou com preconceito horroroso. Não, nós não estamos aqui pregando com preconceito. Estamos aqui te aconselhando a ir morar no céu um dia. Glória a Deus. Sair dessa prisão de Satanás. Deus não te fez assim. Jesus Cristo te ama, te vê e te chama. Te dá a oportunidade hoje, nessa dispensação da graça, de ser salvo de graça, pelo poder do seu sangue vertido na cruz. Porque essa porta da graça está para se fechar. E depois da grande tribulação, ele estabelecerá esse reino milenar, onde não permitirá o pecado sobre a terra, como ele me disse e me mostrou, que ele vai punir o pecador que quiser pecar nessa época. Glória a Deus, ele vai extinguir o pecado. Glória a Deus.
Então não tem espaço para adúlteros, para homossexuais, para bêbados, drogados, futebolistas, como ele me disse, jogatinas, roubos. Glória a Deus, não haverá espaço no reino do Senhor. Glória a Deus. E eu estou aqui à disposição dos ministros de Deus que querem se contrapor a essa minha pregação. Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.